Esse é mais um momento explicando a palavra de Deus. O tema de hoje: o dízimo se aplica nos dias de hoje? A ideia é que todo crente deve dizimar 10% da sua renda bruta é largamente difundido entre as igrejas evangélicas. Mas o que é que a palavra de Deus diz a respeito desse assunto? Nós temos 3 momentos com relação ao dízimo. Antes da lei, sob a lei mosaica, depois da lei, já com o advento da graça e da verdade com Jesus Cristo. No primeiro momento, antes da lei, 2 pessoas deram o dízimo. Quando Abraão foi resgatar o seu sobrinho Ló, e ele teve sucesso na empreitada, ele, ao retornar desse resgate, ele deu o dízimo ao rei de Salém, que era Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo. E ele deu o dízimo, não fala que é anual ou mensal, ele deu uma única vez de forma voluntária. A mesma coisa aconteceu com Jacó. Jacó, quando ele teve um conflito familiar com o seu irmão, fugindo, foi estar com a parentela da sua mãe, ele fez um voto ao Deus, ao nosso Deus, dizendo que se ele fosse em paz e voltasse em paz, ele daria o dízimo. E ele voltou depois de 20 anos. E aí ele deu o dízimo também de forma voluntária, e também não numa base anual ou mensal, mas uma única vez. Agora nós temos em outro momento que é sob a égide da lei mosaica. Nós temos em Levítico que também traga a casa todas as dízimas. Fala em 3 dízimos. O dízimo para os levitas, porque os levitas não herdaram a terra. Eles ficaram responsáveis, quando entraram na Palestina, pela obra espiritual das demais tribos. Então, todos aqueles que produziam, davam 10% da sua renda para o levita, que fazia o trabalho espiritual da obra do Senhor. E essa base era anual, e não era em dinheiro. Os dízimos eram dados pelo que eles produziam. A mesma coisa também nós vamos ver que havia o dízimo para os festivais. Uma vez por ano eles se reuniam em Jerusalém para as festas, e lá eles ficavam, tinham que ter comida e bebida, e aí eles guardavam esse dízimo também para essas festas, essas festividades, também numa base anual. E o outro dízimo era para os necessitados. De 3 em 3 anos eles guardavam esse percentual. Para os estrangeiros, o órfão e a viúva. Então nós vamos ver que sob o pacto, sob a lei, o dízimo era obrigatório, era mandatário, era 10% do que se produzia, não era nada em dinheiro. E era dado uma vez por ano, na base anual, de forma obrigatória. Por isso que Malaquias fala lá que aquele que não dá os dízimos de oferta está roubando a Deus. E as ofertas também eram dadas naquela época para os sacrifícios, para a expiação dos pecados. Os animais eram mortos no holocausto, o seu sangue era derramado em cima do propiciatório, que era a tampa da arca. E somente ali entrava, naquele local, Santo dos Santos, no tabernáculo, o sumo sacerdote, para fazer expiação pelos seus pecados e os pecados dos demais. Então nós vamos ver que isso é um outro momento, e o dízimo era obrigatório. Mas agora vem um outro momento, que é depois da lei, já na graça, já com Jesus. Não há nenhum local na palavra de Deus que diga que o dízimo agora é obrigatório. Vamos ver agora em 2 Coríntios 9:7, que você dê com alegria, dê com amor, dê com coração. É isso que nós temos que fazer hoje. É o dádivar. Não tem mais, tem que dar 10% de dízimo nem ofertas. Sim, temos que contribuir sim com a obra de Deus. Mas dádivar
sem ser sacrificialmente. Por quê? Porque Deus quer que a gente dê com amor e com alegria. Quem tem mais, dá mais. Quem tem menos, dá menos. Agora, se você tem e pode dar e não dá, você não está fazendo aquilo que Deus quer que nós façamos. Então, eu quero dizer para cada irmão e irmã que o dízimo, nesse momento, ele não existe. Ofertar não existe. O que existe é o dadivar. Dar com amor e com alegria. Certo? E que nós possamos, a cada dia, ter em nossa mente a importância disso para levar a palavra de Deus para quem não conhece. Porque nós sabemos que a palavra de Deus tem que ser pregada em todos os recantos deste mundo, para que escutem falar de Jesus. Porque a salvação se dá pela fé em Jesus. E quantas pessoas não conhecem Jesus? Mas também, por sua vez, temos que ter transparência com relação a esse assunto. As igrejas têm que receber esse dádiva e prestar conta com a membresia. Para que haja credibilidade com a membresia e com a sociedade. Nós, pastores, temos que ser pessoas acreditadas. Temos que ser pessoas honestas, íntegras. Dar o exemplo. Que todos os recursos que entrem na casa do Senhor sejam para a obra do Senhor, sem nenhum desvio, para nenhuma outra finalidade. Apenas somente para a obra do Senhor. Que Deus nos abençoe de todo o mal.